Deus é bom, irmão. Deus é bom, amém? Vai dar certo. Quem crê que vai dar certo, irmão? Amém? Já deu certo. Eu louvo a Deus por estar aqui. Louvo a Deus por estar na minha cidade. Pastor Carine, ó. Pastor Douglas. Eu já ofertei meu relógio, irmão, nas primícias. Então não me preocupe com o tempo, amém? Sempre coloco ele aqui, mas eu já ofertei, então não tem problema. Tudo certo. Eu digo que primícias é a festa que eu mais amo. É a festa que eu mais amo, tá? Me lembro uma primícias que a pastora Cláudia não pôde estar. Ela cuidava do pai em casa e ela dizia: nossa, eu amo primícias. Falava: eu também, eu amo tanto. Deus me deu uma esposa que faz aniversário nas primícias. Esse é o amor que eu tenho. Eu me lembro quando eu não era cristão e fui muito precoce em muitas coisas que não agradam a Deus. E eu andava com essa turma aqui da Chancinha, andava de skate. E eu tinha um amigo, irmãos, que a mãe dele trabalhava na igreja de Fátima. Não vou falar o nome não, porque posso complicar as pessoas. Então ela sabia todos os casamentos que tinha. E a gente em todos os casamentos penetra. A gente sabia o dia do casamento, o lugar do casamento, Léo, onde era o casamento, que ia entregar o tique na igreja. E a gente ia em todos os casamentos. E a gente não esparramava, a gente sentava todo mundo junto à mesma mesa, eram uns 20. Não era um, dois. E a gente era tão cara de pau, irmão, que a gente tirava foto com a noiva. A noiva ia na nossa mesa, tirava a festa, a gente fazia pose, Vinícius. A gente fazia pose com a noiva, tirava foto com a noiva. E muitas dessas pessoas, após o casamento, quando a gente chegava, faziam uma cara ruim pra gente, né, Guerra? Quem essas pessoas? Não vou falar o nome do povo da Chancia também não, que você pode conhecer alguns. Uns apelidos muito engraçados, mas você deve conhecer. E muitas das vezes, que nessa festa, a gente chegava e no começo, irmão, o noivo e a noiva olhava a gente, sabia quem era. Mas nós éramos as pessoas mais animadas da festa, pastor Douglas. A gente dançava, muitas vezes acabava a festa na segunda-feira, as pessoas iam lá na Rua Lisa, ali onde é a igreja Shaddai, conhecer a gente, Vanessa. Do tanto que a gente era animado e a gente fazia amizade com essas pessoas, porque a gente fazia alegria na festa. E eu não me vejo em outro lugar a não ser nessa festa que Deus está promovendo. Quantas vezes me esforcei para estar em outras festas, para estar em outros lugares. E sabe o que eu descobri? Que eu não preciso mais tirar foto com a noiva. Hoje eu sou a noiva. Como que eu vou ficar de fora do lugar que Deus está promovendo, que Deus está fazendo? Querido, você pode ir numa viagem para onde você quiser nesses dias. Eu vou te devolver, eu vou abençoar a vida de alguém. Não vou vender, porque eu não vendo nada, irmão. Tudo que me der eu vou dar para alguém. Eu não vendo nada, nada, nada. Eu não sou um negociante. Lógico que no meio de nós tem pessoas que vivem da venda, não sou eu. Então eu vou dar para alguém, irmãos. Então não me dê nada, não me dá dia 8, dia 9, porque eu não me vejo em outro lugar a não ser esse, amém? Feche os seus olhos, eu queria adorar o Senhor nessa noite. De Jesus, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter
saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Espírito Santo, você é o convidado especial dessa noite. Não há ninguém mais importante que o Senhor aqui nesta noite. Por isso eu oro que o teu Espírito ministre o coração de cada pessoa que está aqui. Como eu passei mal nesses dias com essa mensagem que o Senhor já me deu há umas 2, 3 semanas, não consegui ministrar nos cultos domingo e fiquei meditando nela. Eu peço que o mesmo Espírito que ministra no meu coração ministre as pessoas que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém, queridos? Graça e paz, é um prazer, um privilégio estar aqui na minha cidade, na minha terra. Sou filho de Araguari há 10 anos, moro em Uberlândia. Desde que o Senhor me deu uma palavra, conheci a Vanessa. Eu digo aos homens, orem mais que as mulheres, amém, irmã? Eu orei mais que a minha esposa, amém? É isso aí, o segredo é orar. Sou o pai do Judá, Emanuel, como diz ele. Como é seu nome, filho? Ele fala, louvado Deus conosco. Ele sempre diz, como é que você chama Judá ou o quê? Ele fala, louvado Deus conosco, papai. Fala, amém, filho, você é o louvado Deus conosco. Você é uma profecia. Eu quero te falar que você que está nessa noite, você é uma profecia. Você foi profetizado. A história e a profecia, como diz o pastor Bruno, elas andam juntos. Você é o cumprimento de algo. Eu louvo a Deus porque, como o pastor Douglas disse, essa é a minha história, querido. Quando eu escuto canções assim, o Léo sempre ri de mim. O Léo fala, ei, Betão, você foi lá no Ser Livre, né? Fui, irmão, fui lá no Ser Livre, eu vim de lá. E lá eu fiz orações que eu não devia ter feito. Eu amo, eu fiz as orações, eu dobrava meu joelho lá no pé de bananeira de noite. Eu não tinha para quem pregar, eu pregava para bananeira, irmão, amém? Deus falou que ia ser um pregador, ninguém queria me ouvir, eu pregava para bananeira, eu pregava para as pessoas, eu orava, eu chorava e falava, Deus, o Senhor vai me usar, né? Quando um dia fizeram uma oferta, um deu uma coisa, falou, Senhor, eu dou minha vida, não vou dar nada, eu dou minha vida. E essa oferta eu nunca voltei atrás, amém? Eu entreguei a minha vida ao Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento. Quero agradecer os irmãos do Uberlândia que estão ali, irmãos. Pode dar uma salva de palmas para a igreja do Uberlândia, amém, irmão? Que povo precioso, que povo lindo. Amigos fiéis, amigos verdadeiros, pastores. Sou pastor do pastor Ismael, irmão. Pastor Ismael tem mais tempo de pastor que eu de crente. Eu sou pastor do pastor Ismael, da pastora Cida, irmão. Só Deus, né, pastor Bruno, faz essas coisas. Queria agradecer ao pastor Douglas, pastora Karine, minha amada esposa, pastor Bruno e pastora Michele, que estão sentados ali, nos consagraram ao ministério, junto com o pastor Bruno. Foram 5 anos intensos, pastor Bruno. A gente brigava, mas o pastor Bruno, a gente brigava, a gente se esmurrava, mas a gente sempre se amou, a gente sempre foi verdadeiro um com o outro. E ele é o cumprimento de muitas coisas. O Judá existe porque Deus queria, porque eles profetizaram, porque nos momentos difíceis eles creram, eles acreditaram. Tinha vezes que, irmão, que a minha fé faltava, mas a da pastora Michele segurava isso. Então tudo que a gente vive hoje é fruto deles, é fruto da avó deles, é fruto da mãe deles. Às vezes eu já brinquei que meu nome é Humberto Henriques Rosa, amém? Mas brincadeiras à parte, abre a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, verso 2, capítulo 15, verso 1. Sabe, eu tentei, irmãos, correr desse lugar. E durante esses dias, pastor Marquinhos pregou, pastor Douglas pregou, e eu falava, vai pregar a minha palavra, Jesus amado. Não prega não, Espírito Santo, eu não tenho outra, né? Eu não tenho outra palavra, irmãos, a minha palavra é essa. E durante muito tempo da minha vida foi assim, irmãos. Eu tinha 3 palavras para pregar. Eu tinha o endemoniado de Gadareno, eu tinha a mulher do fluxo de sangue, e eu tinha Naamã. E sabe o que fala no meu coração até hoje? Que essas 3 palavras são as palavras da minha vida. Deus me chamou para ir lá libertar, irmãos, os endemoniados. Um dia eu fui então eu fui chamado para libertar os endemoniados. Até hoje, irmãos, eu estou correndo para tocar nas vestes de Jesus, assim como aquela mulher. E até hoje, irmão, eu estou me arrependendo porque eu sou um Naamã. Quem anda comigo há mais tempo, irmão, já preguei Naamã 1500 vezes na igreja. E eu acho que eu vou pregar muito mais, porque esse Naamã sou eu e esse Naamã é você, amém? 2 Samuel, capítulo 15, diz assim, irmãos, me dá sua atenção que eu vou ler todo esse texto. Ele é grande, mas no final você vai entender por quê. E aconteceu que depois disso, que Absalão
fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava em uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei ou a juízo, chamava Absalão e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para inclinar diante dele, ele estendia sua mão, pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, no cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor, porquanto morando em Jesur, na Síria, voltou o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou, pois, foi a Hebrom. Enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvires o som das trombetas, disse aos reis: Absalão reina em Hebrom. E Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou com ele vir Aitofel, o gilionita, do conselho de Davi, da cidade de Gilo. Estando ele sacrificando em seus sacrifícios, em conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro de Davi dizendo: o coração de cada um de Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e não nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade os fios da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis que os teus servos, para tudo quanto tu determina o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou porém o rei 10 mulheres concubinas para guardar a sua casa. Tendo pois saído o rei com todo o povo a pé, pararam no lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também os queteus, os pleteus e todos os geteus. 600 homens que viram a pé de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irás tu também convosco? Volta e fica com o rei, porquanto estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força-me a ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, ó rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o meu rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse ao rei a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os homens e todas as crianças que estavam com ele. E toda a terra chorava grande voz, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, também até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça dos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis que faço de mim como parecer bem aos meus olhos. Verso 27. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também os vossos 2 filhos, Aimás, teu filho, e Jontas, filho de Abitar. Olhai
que me demorei nas campinas e no deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abitar tornaram a levar a Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, subiam e choravam sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi o Senhor: transforma o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar a Deus, ali estava Uzai, o arquita, veio encontrar com ele, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-á pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dante teu servo e teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me então o conselho de Aitofel, e não estão ali contigo Zadok e Abitar sacerdotes, e será todas as coisas que ouvires da casa do rei farás para Zadok e Abitar sacerdote. E eis que estão ali também com eles seus filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abitar. Pela mão deles aviso me mandarei todas as coisas que ouvirem. Uzai, pois, amigos de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Espírito Santo, toma conta dessa casa, faz aquilo que o Senhor precisa, me faz levar um degrau diante de tudo aquilo que foi falado aqui nesses dias, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, é um texto grande, às vezes você até se perdeu, às vezes você bocejou, muitas vezes nós temos dificuldade, como o apóstolo Douglas sempre diz, a gente converte, não tem prática de ler nenhum gibi, né? E é difícil para nós, né? Não fomos ensinados a ler, e quando a gente começa a ler a Bíblia, dá sono, quando a gente escuta uma mensagem, dá sono, e todas as vezes que uma palavra profética vem ao coração das pessoas, dá sono. Então eu queria te levar, querido, a entender uma coisa nessa noite: decisões geram destinos, amém, querido? Tudo que você decidir vai gerar um destino em você. Desde o primeiro dia que o pastor Wellington ministrava sobre as marcas do Evangelho, quanto falou no meu coração. Antes de eu subir aqui, eu ganhei um livro de presente. Precisas de homens como Paulo. Eu me lembrava de Paulo, querido, quando ele era jogado para fora da cidade, tido como morto, mas ele levantava e dizia: Paulo, está bem? Não, nós precisamos voltar, porque ainda precisa mais coisa a cumprir. Sabe, Deus nesses dias precisa de homens como Paulo. Sabe, eu sou apaixonado em Paulo, eu sou apaixonado em Davi, e sou apaixonado em Eliseu, porque Eliseu é alguém que leva as pessoas a praticar um milagre. Sabe, Davi é um homem que ministra meu coração, por quê? Porque eu sou um Davi, cara, eu sou um cara pecador, eu sou alguém que já errou muito, mas nunca corri de Deus, eu sempre corri para Deus. Sempre rasguei as minhas vestes e disse: Senhor, tira tudo, só não tira de mim a sua presença. E vou te falar uma coisa, irmãos, o Espírito de Deus habitava em mim antes de eu conhecer Jesus. Falo isso para você sem problema algum. Deus sempre falou comigo, em momentos bons, em momentos ruins, às vezes que eu errei porque eu decidi errar. O Espírito de Deus falava em mim. Sabe, continuando, a gente viu coisas acontecer, falaram de obediência, se falou do Espírito Santo, querido. Quando o Marcelo falava do Espírito Santo, sobre a mãe aponta o Espírito Santo. Naquele dia eu vi pessoas serem batizadas no Espírito Santo, e na outra noite o Judá foi batizado no Espírito Santo. Eu olhava o Judá e o Judá punha a língua para fora assim, e eu falei: o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? De repente eu vi a Vanessa falar em línguas e ele dizia: e eu fiquei olhando, olhei a Marcela com um olhão, olhando ele, né? E o Espírito Santo falou: estou batizando seu filho aqui. Sabe, fui para casa um pouco assim: será mesmo, irmão? E a Vanessa chegou em casa com muita dor de cabeça. Ele pôs as mãos na cabeça dela e disse: e falou: amém. Sabe, irmão, como não viver uma presença do Espírito se Deus está batizando crianças de 2, 3 anos de idade? Sabe o que falta em nós, querido? É se render, é se entregar, irmãos, de verdade para Deus. Em toda a história da profecia, você vai ver que Deus procurou homens, a não ser Davi, que ele disse: achei Davi meu servo. A Bíblia fala que ele procura adoradores, sabe, ele procura, irmãos. Na Bíblia você vai ver os dias de Noé, diz que Deus queria acabar com a humanidade, mas ele olha e fala de Noé. Você vai ver ele falar que um dia ele fez um culto no céu, com todos os anjos, pegou e disse: hoje eu tenho uma palavra, eu quero falar do meu servo Jó.
Será que não somos eu e você, as pessoas que Deus quer falar, que Deus quer usar, que a gente canta, Senhor, usa-me, use-me. Nós declaramos, nós pedimos, e Deus fala, cara, já passou da hora. Eu estou te vendo aí a vida inteira na igreja, e você está aí de culto em culto, de visita em visita, de primícia em primícia, e nada muda na sua vida. Será que o seu pai acredita em você e você não acredita em você, querido? Deixa eu te falar uma coisa, quando os irmãos de José se levantaram contra José, a Bíblia fala que os irmãos o invejavam, mas o pai o guardava em seu coração. Deixa eu te falar uma coisa, se torne filho nesses dias. Não filho, irmão, de ouvir falar, eu vou congregar com o Luiz Hermínio. Vai bem, meu irmão, lá em Itajaí, você não quer pastor não, cara. Você quer alguém para te mimar, para te bajular. Pastor tem que saber seus pecados, suas fraquezas, pôr o dedo na sua cara e dizer, toma vergonha, cara. Sabe, pastor Douglas, irmão, não tem um encontro com ele, que ele não puxa a minha orelha, cara. Hoje mesmo ele puxou a minha orelha de manhã, mandou um áudio puxando a minha orelha. Tá achando que não, cara? 90% da minha vida foi ouvir não, 10% foi ouvir sim. E todos os nãos que eu ouvi, eu disse, pastor, tamo junto. Muitas vezes eu ficava igual mútuo, sabe? Irmão, a gente é crente, a gente é gente, irmãos. Mas eu ia para minha casa e dizia, peraí, cara, esse cara é o meu pastor. Se esse cara é o meu pastor, eu tenho que obedecer ele. E qual que é a nossa dificuldade em obedecer? Quando a Bíblia fala, ouve Israel, ouve, obedece. Não é mais ouvir, irmão, você já tem uma mensagem, você já tem uma escola, você já tem isso. Quantos e quantos e quantos mais apelos você precisa para mudar, você precisa para transformar. Você escuta uma escola de paternidade, mas não se torna filho. Você escuta falar de primícia, mas não primicia. Escuta falar de dízimo, mas não dizima. Irmãos, o evangelho é simples. Somos nós que atrapalhamos Deus. O evangelho é simples, irmão. O evangelho é um homem que desceu do céu, um Deus desceu do céu, se fez homem, morreu por mim e por você. Você era pecador, ele comprou a sua vida. E agora você quer ser servo, irmão? Você entregou a sua vida para Jesus. Agora, obedeça. Sabe como nós vemos a história de Davi, querido? Você vai ver que ele, das malhadas, ele leva um filho a lutar com Golias. Nós não vemos os processos de Davi, como o pastor Rafael disse. Irmão, eu sou pastor Rafael é pastor, irmão. Deus pode fazer tudo, cara. Deus pode fazer tudo, cara. Só falta você querer, meu irmão. A gente cheirava pecado, cara. Ele foi orar comigo e falou, a gente cheirava pecado, irmão. E Deus tira o homem do monturo e coloca entre os príncipes dessa terra. O que mais que você precisa? Como o Vinícius disse, a primícia começa dia 8. O que mais você precisa nesses dias? Quando a gente vê essa história, querido, o pai envia Davi para lutar, e ele vai, irmão, levar um queijinho. Eu brinquei com o pastor Hélio, falei, acho que Jessé era mineiro. Ele mandou um queijo, né? Davi leva um queijo para a batalha, e ele leva esse queijo. E você vai ver, querido, que o pai sabia quem Davi era. O pai sabia, os irmãos podiam não saber. A gente vê, irmãos, Davi um adorador, um homem que cuidava das ovelhas, que tangia, mãos para a guerra e dedos para a peleja. Mas Davi viu os irmãos guerrear. Davi era pequenino, querido, ele não podia pegar uma espada, mas Davi treinava com outras armas. Lógico que Golias, irmãos, era um principado, não se trata disso. Mas a gente pensa, irmão, que Davi pegou a fundinha lá e jogou. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala que nos tempos de guerra, querido, existiam 3 tipos de pessoas na guerra: a cavalaria, a artilharia e a infantaria. Sabe quem eram os homens de artilharia, com flechas, com fundas? Era a tribo de Benjamim. Então, querido, quando Saul foi dar a roupa para Davi, falou, Davi, coloca a minha roupa. Davi não conseguia ficar naquela roupa. Ele falou, não, eu vou do meu jeito. Como você vai, Davi? Eu vou com uma funda. Sabe o que Saul viu? Eu conheço a funda. A minha tribo é especialista na funda. Eu sei que se esse menino for bom na funda e for no nome do Senhor, ele vai matar Golias. Deixa eu te falar uma coisa, qual é a arma que Deus já te entregou, cara? Chega, é tempo de coragem, é tempo de dizer, eu vou derrubar gigante, eu vou vencer eu mesmo, como o pastor diz, eu vou vencer a mim, mas eu posso vencer principados, potestades. É o tempo da gente tomar, irmãos, os lugares, os nossos ambientes, os nossos trabalhos, as nossas cidades. Chegue, irmão, use as armas que Deus te entregou. Sabe, você vai ver o processo de Davi, querido, do trono a rei, a ser ungido, são 12 anos. Você vê ele fugir de Saul durante 12 anos. Sabe o que é isso? Honra é a maior virtude que um homem pode ter. Mas dessa noite eu quero te levar a um nível acima da honra. E se você quer entrar nesse nível, eu te convido nessa noite, amém? Sabe, você vai ver, querido, eu quero trabalhar, quero ser breve, não quero tomar tempo.
Eu quero trabalhar, querido, com você nessa noite, esses homens dessa história. Quando a gente vê essa história, querido, esses homens que vão com Davi, irmãos, quando o começo desse texto diz, e sucedeu que depois disso, sabe o que eu aprendi nessa casa, irmão? A ler a Bíblia, porque eu não sabia ler a Bíblia. Toda vez, pastor Lucas, que eu leio algo e depois disso o quê? Você vai ver que na história, querido, né, Absalão sai, né? Absalão mata seu irmão e foge, e por 3 anos fica longe, fica afastado, até que Joabe arma uma circunstância, que uma mulher vai até Davi se aconselhar, e Joabe arma uma circunstância para que Absalão volte a Israel. Sabe, nós pensamos sempre na palavra do filho pródigo, né? Que o pai volta e o pai está esperando, e Absalão voltou, e sabe o que aconteceu? Ele ficou 2 anos sem ver Davi. A gente pensa, irmão, que todo mundo é chupetinho que a gente tem que dar. Ai, voltou, seja amado, querido. Irmão, essa é a casa do Senhor. Mas tem pessoas que têm que passar processos maiores, sabia? Cada um tem um processo, irmãos. Não atrapalhe o processo de Deus das pessoas. Muitas vezes Deus toca a mão na pessoa assim, irmão. Você vai lá e tira a mão de Deus, põe a sua. Você está atrapalhando. Você está atrapalhando. As pessoas, muitos irmãos, vão se render, vão voltar rápido. Mas muito, irmão, tem que viver um processo. Ah, o pastor é tão mal, parece que o pastor é bonzinho com fulano e ruim comigo. Não, o processo do fulano é aquele, o processo seu é esse. Então viva os seus processos. Deus é um Deus de processo. Na nossa vida nada é fácil. Por quê? Porque foi pela graça, mas não foi de graça. Sabe, essa história, querida, ela me aponta para os dias da igreja que nós estamos vivendo. Sabe, os homens que Deus procura, existem os homens que Deus procura, e existem os homens que Deus não procura. Se você se encontra na situação dos homens que Deus não procura, eu te convido nessa noite a sair deste lugar. Convido a dar um passo de fé, a dizer, Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa. Sabe, fala de principados, fala de espíritos que agiam nesses homens. Você vai ver, querido, quando ele se fala de Absalão. Sabe quem era Absalão? Absalão era filho de Davi. A Bíblia fala que ele era forte, que ele era bonito. Nos dias de hoje, ele tinha uma boa palavra, ele tinha um canal na internet, ele tinha muitos e muitos seguidores. Mas fala de alguém, querido, que não tem caráter. Quantos de nós temos nos espelhado em pessoas que não têm caráter? Em pessoas que você ouviu falar, que você ouviu uma mensagem, e uma mensagem legal, que tem conteúdo e tem um bom ensino. Mas por que você não se espelha no Danilo? Por que você não se espelha no pastor Ed, no pastor Bruno, no Luiz, no pastor Douglas, no pastor Arnaldo, no pastor Marquinhos? Nós queremos, irmão, buscar algo fora que está dentro. Sabe, muitas vezes, aqui nessa casa, irmãos, existe uma graça de Deus, irmão, nessa igreja. Para que você procura mais uma mensagem? Por que você não pega a mensagem de domingo, mergulha nessa mensagem e fala, Senhor, eu quero ver só isso aqui? Por que você não acorda de manhã, lê a Bíblia, lê Provérbios? Eu leio Provérbios, irmão, há 13 anos. E eu não consigo viver, pastor Marquinhos, tudo está escrito em Provérbios. Todos os dias eu leio, todos os dias. Humberto sempre deu isso, na clínica de recuperação. Todos os dias você lê Provérbios, você ora 20 minutos de joelho, lê provérbio, fala um provérbio, cada um escuta um. Irmão, eu faço há 13 anos e eu não consigo viver um livro de Provérbios. O que nós estamos buscando a mais? Por que nós precisamos ir em mais uma conferência? Irmão, conferência é bom, eu gosto. Sabe, mas por que nós precisamos de uma grande conferência? Se uma palavra como uma palavra das primícias pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Sabe, irmão, tem muita gente que, como dizia a minha falecida avó, por dentro, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Por dentro, irmão, não tem mais nada de Deus. Homens que, como Saul, o Espírito de Deus já se apartou dele, mas nós continuamos querendo seguir essas pessoas. Sabe, quando alguém, irmão, fala uma palavra, nossa, o pastor fulano pregou isso, a minha palavra é o que o seu pastor está falando. Sabe, daqui umas 2 semanas nós vamos lá na igreja do pastor Edson, eu e o pastor Douglas. Mas sabe quem é o homem mais honrado daquela igreja? Não sou eu, o pastor Douglas, é o pastor Edson. É o cara que todo domingo tem uma palavra, todo domingo tem uma mensagem. É o cara que deixa de viver a vida dele para a vida das pessoas. É o cara que muitas vezes não tem as coisas na casa dele, mas está orando para que tenha coisa na casa das pessoas. É o homem que todos os dias, irmãos, atende um telefone de madrugada. É o homem que sai da casa dele, vai lá atender, que vive coisas, irmãos. A gente vê ele aqui na igreja, mas não sabe o que ele vive na igreja dele. Sabe, as pessoas que estão ali tem que valorizar, é o pastor local. Então o mais importante da sua igreja é o seu pastor, são seus pastores. Eu venho hoje trazer uma mensagem, mas se tiver problema na sua casa, quem vai lá é o pastor Marquinhos, não sou eu. Então valorize o pastor Marquinhos. Sabe, irmãos, Absalão, querido, fala de um homem que não tem o coração do pai. Um homem que o pai o queria. O pai falava de paternidade, mas ele não queria ser filho.
Quantos de nós não queremos ser filhos? Falamos de paternidade, falamos, sabemos, temos cursos, escolas, mas sabe o que é ser filho, irmão? É obedecer. Ser filho não é tirar foto, não é colocar no Instagram, meu paizão, pastorzão do meu coração. Ser filho não é isso. O Heitor, quando faz alguma coisa, Heitor, seu pai fala não, você faz? Não, né? E por que você que é filho não obedece? O que falta? O que falta? Sabe, a gente quer ser filho, a gente quer, eu sou tão... Não é, porque se você fosse, sabe, você ouve Deus, mas você ouve Deus ou ouve seu pastor? Todas as palavras, irmãos, que Deus falou comigo, eu levei ao meu pastor. Falei, pastor, Deus está falando comigo. Quando eu falei para ele que eu ia mudar para Uberlândia, sabe o que ele falou? Humberto, pode ir, porque você é meu filho, eu estou esperando você voltar. Se ele tivesse falado, Humberto, você não vai, eu não ia. Eu casava com a Vanessa? Casava, mas ela vinha para cá, fazia outra coisa. Irmãos, eu não vou dar um passo com o meu pastor. A primeira pessoa que eu honro é o meu Senhor. E depois, minha esposa e meu pastor. Eu prefiro, irmãos, errar ouvindo meu pastor. Prefiro errar, prefiro quebrar a cara ouvindo o meu pastor. E se ele errar comigo, eu não vou dizer para ele, eu te avisei. Eu vou dizer, meu pastor, deu ruim, cara. Deu ruim. Não tá bom. Ele vai dizer, meu filho, vamos orar, vamos vencer isso. Quem sabe eu não ouvi Deus. Quem sabe eu te dei uma direção errada. Vamos orar, vamos vencer isso junto novamente. Sabe por quê, irmãos? A gente não tem como correr de um pai biológico. Ele é seu pai. Ele pode dar trabalho, ele pode fazer, mas ele não deixa de ser seu pai. E por que nós não vemos isso na paternidade? Por que nós não estamos com o nosso pai quando o nosso pai erra? Sabe, irmãos, está aqui numa escola onde Deus faz tanta coisa. E quando ele errar, você vai estar do lado dele? Se você for filho, você vai ter que estar. Será de verdade, irmão, que a gente vive paternidade? Que somos uma casa de paternidade? Sabe, paternidade, irmão, o espírito de Absalão era um espírito de desonra. Um espírito que se movia pelos interesses próprios. Quantos de nós nos movemos pelos nossos próprios interesses na igreja? Se eu ficar amigo do Léo, eu vou tocar no louvor. Quem é o Léo? Quem é o do louvor? É o Léo? Se eu ficar amigo do diácono, eu vou ser diácono. Gabriel, me coloca no diaconato, Gabriel. Isso é assim que ele nos usa. Será, irmão, que nós não estamos nos movendo por aquilo que nós queremos, e não por aquilo que Deus quer de nós? Será, irmãos, que assim, que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor e não a nós? Será que toda a sua vida é assim? Senhor, eu te entrego tudo. No outro dia Deus te pede a moto, você não quer dar a moto. Será que de verdade isso é em nós? Irmãos, diante do Senhor, isso fala muito ao meu coração. Andar como Absalão, querido. Absalão, sabe o que Absalão fazia? Absalão ficava à porta do templo. Quando os homens chegavam a Davi para se aconselhar, Absalão ficava ali. Sabe o que Absalão fazia? Os beijava. Querido, eu te amo. Pastor, não pode beijar. Não, irmão, eu beijo. Não estou falando isso não. Mas sabe o que Absalão fazia, querido? Ele ficava à porta do templo fazendo fofoca. Quantos estão como Absalão? Ah, pastor, estou edificando. Intercessão, irmão, intercessoca. Tem gente, irmão, que nem mais se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é a própria roda. Ele é a própria roda. Onde ele está você viu, pastor? Eu não concordo com... Irmão, muda de igreja. Muda de igreja. Não concordo com o pastor Douglas. Fica no espírito de Absalão. Abre um salão para você na sua casa lá, ó. Leva o povo para lá. Fica lá com eles, irmãos. Porque se você não está na igreja, não concorda com o pastor, saia dessa igreja. Procura uma igreja onde você concorda com o pastor. Sabe, você sai da igreja, o pastor não pode sair, tem que ficar aqui, né? O pastor Douglas não concorda com tudo, mas tem coisas que ele submete. E o que ele falar, esses dias no grupo dos líderes lá, saiu alguma enquete de uma decisão de alguma coisa. E no final ele falou assim, como todos votaram, mas sempre a decisão é do pastor. É isso. Estar com o pastor, irmãos, é estar e pronto. Sabe, irmãos, quais são as mesas que nós temos sentado? Como Danilo disse, você está num lugar, querido, começou muita conversa, se levanta desse lugar e muitos de nós, ou quase todos nós, estamos assim. Não podemos ver um canto, irmãos. E a gente sabe, irmão, quem é assim, a cara condena aqui de cima. Não precisa me falar. Abre a boca, cutuca, conversa na igreja. Irmão, é fácil. Mas eu quero te falar uma coisa. Até quando você vai ficar nesse lugar? Sabe o que é o espírito de Absalão? Em submissão à liderança. Irmão, se o líder é ele, é ele.
Aí eu vou num, converso com o do ministério. Vou no outro, converso com o outro. Deixa eu te falar uma coisa, sai desse ministério. Está te fazendo mal, entrega isso. Se rende, fica aqui servindo a Deus aqui, irmão, sem nada. Quando Deus te curar, você volta. Não ande como Absalão, porque isso é morte para a sua vida. Eu quero, irmão, com muito temor falar isso para você nessa noite. Mude de vida, mude de lugar. Pastor Humberto, até hoje eu fui assim. Você pode se levantar dessa mesa, querido. Você pode se levantar e dizer, e enjoelhar e falar: pastor, eu sou essa pessoa, mas eu quero sair desse lugar. Eu quero esse ano romper, eu quero esse ano frutificar. A Bíblia fala, querido, que Jesus ia passando e amaldiçoou uma figueira, sabia? E falou, um senhor amaldiçoou uma figueira, mas o Senhor disse: me dá mais um ano. Quem sabe esse é mais um ano que Deus está te dando. Mais um ano para você fluir, mais um ano para você frutificar. Deixa eu te falar, querido, não tem de ser uma figueira no meio da videira. Você é a figueira, frutifica com a figueira. O problema da figueira, querido, não era nada. Ela tinha folha, mas ela não tinha fruto. Quantos de nós, irmão, temos roupa de crente, Bíblia de crente, palavra de crente, mas quando chega em nós não há nem frutos de arrependimento, muito menos frutos para dar. Se não tiver fruto de arrependimento, querido, você não vai frutificar nunca. Nunca. Saia desse lugar de Absalão. E aqui eu digo a todos, irmão, primeiro a mim. Você pode ser um pastor, você pode ser um líder, você pode ser o que você quiser. Se você está sentado, irmão, nas laterais da igreja, falando mal da igreja, falando mal de pastor, falando mal de músico, é fulano, é ciclano, você está andando como Absalão. É um tempo, irmão, de cessar as conversas. Eu não concordo, eu não faço. Irmãos, se um irmão no meio de nós escorrega e cai, acho que quem mais crucifica somos nós, até que Satanás às vezes. Sabia? Que o irmão, enquanto está frutificando, irmão, uma beleza. Mas se esse irmão errar, muitas vezes a igreja vira as costas para ele. Não os pastores, mas muitos da igreja dão as costas para ele. Quando o irmão muda de igreja, a gente fala, foi para outra igreja. Irmão, é melhor estar na outra igreja ou estar no mundo? Vai para outra igreja, irmãos. Na Uberlândia eu falo: pastor, eu vou sair. Eu falo: quero te abençoar, quero profetizar. Irmão, eu abençoo. E digo, se você quiser, querido, as portas estão abertas para te receber de volta. São dias que não tem de segurar quem Deus quer tirar. Amém, queridos? Se levante deste lugar. O próximo personagem desse texto é Aitofel. E esse homem, querido, fala da síndrome de Aitofel. Sabe quem era Aitofel, querido? Conselheiro de Davi. Davi amava Aitofel. Davi escutava Aitofel. Aitofel era um ancião. O rei tinha seus conselheiros, né? Ele ouvia a Deus, ele estava com Deus, mas ele tinha conselheiros, porque a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. E você deve ter seus conselheiros. Você deve ter pessoas que guardam no seu coração. Pastor, pessoas que oram por você. E digo mais, Aitofel era um sábio conselheiro, um homem sábio. Será que todas as pessoas sábias que estão ao nosso redor são as pessoas que têm um conselho de Deus para nós? Deixa eu falar uma coisa, não busque conselho fora de pessoas que não amam a Deus. Você pode ser seu amigo, você pode ser seu conhecido, pode ser um cara muito legal, mas se ele não ama a Deus, se ele não tem temor de Deus, essa pessoa não serve para te aconselhar. Pastor Humberto, você tem amigos que são homens bons e não amam a Deus? Sim, mas eu me aconselho com eles? Não. Os meus conselheiros estão sentados aqui na igreja. Meus conselheiros é o pastor Ismael, é o pastor Fabiano, são essas pessoas que estão aqui, o pastor Marquinhos. São essas pessoas os meus conselheiros. Não busque nada fora, querido, que vai te trazer morte. Sabe, a Bíblia fala, querido, que Davi amava Aitofel. Coloca para mim o que o Salmo 55, verso 1. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me, ouve-me, lamento da minha queixa e faço ruído. Pelo clamor do inimigo e pela causa da opressão do ímpio, pois lançaram sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e horror me cobriu. Agora, querido, coloca para mim o verso 13 e 14. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Consultamos juntos suavemente e andamos em companhia na casa de Deus. Alguns teólogos, queridos, vão dizer que Davi escreve esse salmo
dizendo de Aitofel, um homem que amava, um homem que o aconselhava, mas um homem, querido, que andava por seus próprios interesses. Um conselheiro, querido, que se não fosse favorável a ele, ele não estaria mais ao lado do rei. Você vai ver, querido, no decorrer dessa história, muitos homens vão dizer muitas coisas sobre Aitofel. Alguns dizem que ele era avô de Betseba, né, que ele estava com Davi, mas ele queria um dia se vingar de Davi ter feito isso com a mulher de Urias. Outros vão dizer que Aitofel não concordava com as decisões de Davi. Quantas vezes nós estamos andando do lado de pessoas, não concordando com essas pessoas, mas o nosso coração está com Aitofel. Se um dia eu puder fazer algo, se um dia, irmãos, eu puder estar no lugar desse pastor, eu oro para que Deus mande esse pastor para outro lugar e eu seja o pastor desse lugar. Querido, Davi amava tanto Aitofel, que você vai ver, querido, que ele ora e diz: Senhor, confunde o conselho de Aitofel. Ele não ora e diz: Senhor, mata Aitofel, Senhor, tira Aitofel de perto de mim. Ele ora e diz: Senhor, confunda o conselho de Aitofel. Aitofel, querido, fala de uma geração profética, mas uma geração profética, querido, que profetiza os seus próprios interesses. Uma geração profética que só profetiza aquilo que é bom para ela. Fala de uma geração profética, querido, que não se submete às pessoas. Deixa eu te falar uma coisa que eu vejo como pastor da igreja: os mais difíceis são os profetas, porque eles ouvem Deus. Pastor, Deus falou comigo. E eles acham, pastor Douglas, que a gente tem que fazer o que Deus falou com eles. Eles acham isso, irmãos. Pessoas que têm dom de profecia, profetas, eles acham que a igreja vai funcionar conforme o sonho que ele teve, que ele tem que chegar e dizer: pastor, irmãos, lá em Uberlândia tem uma menina, irmão, que ela tem dom de profecia. Todas as vezes que ela vem me entregar um sonho, irmão, ela fala as lágrimas, e ela diz: pastor, coloca diante do Senhor, se for do Senhor, se for de Deus. E ela vai embora aos prantos, irmãos. Aquela menina, ela é um porta-voz do Senhor, porque ela está sujeita a ouvir, sujeita a submeter. Deixa eu falar uma coisa, queridos: dom de profecia você vai ter profetas, mas a Bíblia fala que Deus deu pastores à igreja. A igreja, os fundamentos são apostólicos e proféticos, mas a igreja é pastoral. Quem vai dar direções é o pastor. E muitas vezes, irmão, o pastor não vai ter os dons que você tem, não vai ter os sonhos que você tem, não vai dizer mas ele é o pastor. Sabe, queridos, Aitofel fala de pessoas, querido, a síndrome de Aitofel: orgulho, arrogância e prepotência. A síndrome de Aitofel: orgulho, arrogância e prepotência. Sabe o que acontece com Aitofel, querido? Ele morre pela própria espada. Um dia que Absalão não faz aquilo que é da sua vontade, ele tira a sua própria vida. Querido, se você tem andado com Aitofel nesses dias, cuidado, seu ministério pode parar, a sua vida ministerial pode parar, a sua geração pode parar. Saia, querido, sai de um lugar de andar como Absalão, de andar como Aitofel, e vá para um lugar, querido, sobre os homens que Deus procura nesses dias. E aqui eu quero começar a falar sobre Itai, o geteu. Coloca para mim aqui esse texto que é 2 Samuel 15, verso 19. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irás tu também conosco? Volta-te e fica com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste, e te levarei eu hoje conosco a caminhar, pois eu vou para onde puder ir. Volta-te, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, e com tua beneficência e fidelidade. Querido, Itai, querido, o geteu, era um homem, querido, que ele vinha de Gate, querido, amém? Esse homem, querido, era da terra de Golias. A Bíblia fala, querido, que de Gate a Israel era em torno de uns 61 quilômetros. E você vai ver dizendo, querido, que esse homem, Itai, ele levou sua família, ele levou seus filhos, ele levou, nos dias de hoje, a sua igreja. Ele entendeu que existia um lugar, que existia uma graça, uma presença que ele precisava, mas o povo dele precisava. Ele levou, querido, os seus, ele submeteu a um processo, ele submeteu um homem, mãos e coração, pastor Douglas. Ele disse: eu vou estar com Davi, eu vou estar com esse senhor. E, querido, nós estamos falando de 60 quilômetros de caminhada com animais, de caminhada com pessoas, com homens mais velhos, com crianças.
Ele não chegou de um dia para o outro, ele demorou dias para chegar nesse lugar. E quando ele está chegando diante de Davi, sabe o que acontece com Davi? Davi está indo embora. Davi está deixando o palácio. Davi, querido, está andando diante de um homem que foi Aitofel, que o conselho de Davi para esse Absalão foi: durma com as mulheres de seu pai, envergonhe seu pai publicamente. Deixa eu te falar uma coisa que o Espírito Santo me trouxe aqui. Obrigado, Senhor. Homens que querem expor os pecados dos seus pais são homens como Aitofel. Sabe o que amaldiçoou Cã? Quando Cã expôs a vergonha do pai. Deixa eu te falar uma coisa: se você é filho, querido, e um dia seu pai errar com você, cubra a vergonha dele, não exponha. Itai, querido, ele chega diante de Davi e ele fala: eu vim estar contigo, meu Senhor. E ele chega em Davi quando Davi não tinha mais nada para oferecer. Você estaria aqui nessa noite se o pastor Douglas não tivesse mais nada para te oferecer? Se não tivesse uma linda igreja, se não tivesse tanto conhecimento, tanta sabedoria? Eu te faço a pergunta nessa noite: você que é dessa casa, você estaria aqui? Sabe, Itai chega Davi, querido, quando Davi está saindo, fugindo, quando Davi está saindo sendo envergonhado. Itai estava com Davi, querido, quando Simei apedrejava Davi. Quando Simei apedrejava Davi, dizia: esse é um pecador, esse é um miserável. Eu penso que Itai, querido, ficou do lado de Davi em toda e qualquer situação. Quando as pessoas vão ser úteis para nós? Quando elas tiverem dons ou por quem elas são diante de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Itai reconhecia. Itai conhecia as histórias de Davi. Itai sabia que Davi tinha derrubado Golias. Itai sabia as histórias do povo de Israel. Sabia que Deus tinha feito milagres, sinais e maravilhas. Pastor, eu penso que Itai era um homem de Deus. Era um homem que aprendeu a orar ao Deus de Israel, mesmo morando em Gate. E chegou um tempo que ele disse aos seus: a nossa vida aqui é boa, está tudo bem confortável, mas existe um homem que nós precisamos servir. Sabe, e ele não só simplesmente levou ele, a mulheres, as pessoas, mas ele convenceu o seu povo a servir um homem quando o homem não podia fazer mais nada. Itai era um pastor para mim. Itai chegou aos seus e disse: Davi está saindo daqui. Davi pecou, Davi foi exposto, Absalão se levanta contra ele, né? Houve morte, os filhos morreram. Davi está cumprindo o que Natã disse sobre ele, mas nós serviremos esse homem, custe o que custar. Quantos de nós, queridos, estamos dispostos a servir a Deus e a alguém? Por Deus e por Gideão. Estamos de verdade, querido. Se você não está nesse tempo da sua vida, eu quero te trazer isso ao seu coração. Seja alguém leal, querido. Seja alguém, querido, que não vai estar se movendo por interesses, por aquilo que Deus pode te dar. Sabe, guardar alguém quando a pessoa não pode te dar mais nada é o grande desafio desses dias. Sabe o que eu vejo, Itai, pastor Douglas? Chegarão homens a nós nesses dias, homens que são bênção. Sabe, muito rápido esses homens vão ter uma aliança no Espírito conosco. Eu tenho vivido isso. Tem chegado pessoas de outros lugares que em pouco tempo mostram para mim que são homens como Itai. Homens que estarão comigo em dias bons, em dias maus. Homens que estarão comigo se tiver 2.000 pessoas na igreja. E se tiver 3, 4 pessoas, vão estar ali, irmãos, porque eles entenderam a missão de Deus e entenderam a missão da minha casa. Eu oro para que Deus traga homens como Itai para essa casa. Homem como Itai para Catalão, Rafael. Homens leais. Homens que vão falar assim: tem um ministério aqui nessa casa, aqui nessa igreja, aqui nessa cidade, Mevan, do pastor Douglas, e tem um pastor aqui, Rafael Vanessa, e nós vamos congregar com eles, porque lá existe a presença de Deus. Deus nesses dias vai levantar homens assim. Você vai ver, querido, um homem chamado Uzai, o Arquita, um homem da tribo de Cananeia. Sabe, esse homem, querido, vai dizer que ele encontra com Davi no Monte das Oliveiras. Enquanto Davi estava subindo, estava chorando ali, lamentando, coberto de sua cabeça com todas as pessoas, Uzai vai de encontro com Davi, pastor. E Uzai vai de encontro com Davi, disposto a servir Davi, disposto a dizer: meu rei, eu vou com o Senhor, eu estou com o Senhor, eu acredito no Senhor. O coração de Uzai foi o mesmo de Itai: eu estou com o Senhor, meu rei, e nós vamos junto. Mas Uzai escuta algo que Itai não escuta. Para Itai, Davi diz: venha comigo e traz seu povo. Para Uzai ele diz: volta para o palácio e fica lá. Eu acho que o coração de Uzai, querido, não estava simplesmente em voltar para o palácio. Sabe o que fazia voltar para o palácio? Colocar a vida em risco a um propósito.
Quantos de nós, queridos, estamos dispostos a de verdade colocar nossa vida em risco por um propósito? Você que é dessa casa, querido, essa casa é uma casa apostólica. Não é uma igreja comum. Não tem ninguém comum aqui, irmão. Todo mundo aqui é chapado. Essa casa é uma casa de missões. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia, o que você viu acontecer com o Rafael, com a Vanessa, pedir as coisas, pedir a família, largar todo mundo, mudar para uma outra cidade, cumprir um propósito, um dia pode ser você. Você está preparado, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Líder de ministério foi feito para dar lugar para outro. Eu não fui chamado para pregar nas primícias a vida inteira não, irmãos. Daqui a pouco tem seu Davizinho, tem seu Rafael Filho. Não quero ficar pregando aqui a vida inteira não, irmãos. Eu sempre preguei nas primícias. Eu tirava uma oferta, ou eu dava uma palavra no turno. Quando era nada eu pregava na cantina. Chamava no Marcelo, Marcelo, Deus está falando comigo. Ele, cara, comigo também. Eu pregava para o Marcelo, irmão. O Marcelo pregava, eu estava pregando junto. A gente se fala meses antes das primícias. Sabe como o pastor Marquinhos fala? Os meus filhos não têm o microfone. E ele prega, irmãos, o que Deus está falando com os filhos dele. Isso, irmãos, é passar. Nós precisamos, irmão, dar lugar para outros. Deixa eu te falar uma coisa. Líder de ministério tem que sair e levantar outro. Se o Rafael não sai, não levanta o Danilo, irmãos. Daqui a pouco o Danilo vai embora também, vai levantar outro menino. Daqui a pouco o pastor Hélio vai sair, vai levantar outro, vai levantar outro. E quando vai levantar você, querido? Levanta dessa cadeira, vai servir a Deus, vai fazer a obra de Deus. Seja alguém, querido, que tem fome e sede pela presença de Deus. Não seja mais um telespectador da festa. Irmãos, eu ia na festa de Bicão. Hoje eu sou convidado pelo Rei de Reis e Senhor de Senhores. Pastor Humberto, se não fosse pastor, o que você ia ser? Diácono? Porque era mais fácil eu virar pastor. É mesmo, irmão. Eu ia estar aqui, pastor Douglas. Eu ia estar em algum lugar, irmão. Eu ia estar no estacionamento. Eu ia estar, irmão, pregando. Se eu tivesse estacionamento, irmão, alguém passasse, eu ia pregar, pastor Bruno. Ninguém ia passar de bicicletinha lá, ó, indo fazer um corre. Ei, quer ficar, guerreiro? Jesus te ama. Chora aqui, arrepende. Nunca mais eu via, mas eu ia pregar, irmão. Eu vou pregar. Quando eu conheci a Vanessa, irmão, a gente ia nos restaurantes, a Vanessa tinha medo. Quando eu conheci ela, ela falou, para que Deus chamou? Eu falei, Deus me chamou para tocar o perdido, para ir nos lugares assolados. Ela olhou assim, Deus. A gente ia no restaurante, irmão, eu tirava o tênis, dava para alguém na rua. E ela falava, Senhor dos exércitos, me livra desse homem. E ela falava, Deus falava, você orou? Estou te dando essa resposta da sua oração. Sabe quantas vezes que nós levamos gente da rua para morar na nossa casa, para ficar na nossa casa, para tomar banho, punha roupa, morava, a gente saía e deixava as pessoas lá em casa. Ficava lá em casa, irmão. Te roubava? Não, fazia era faxina. Chegava lá em casa, uma vez ficou um cara lá em casa, pastor, Vanessa queria que ele fosse embora mais não. Ele era de outra cidade, ele ficou uma semana lá em casa. Irmão, eu nunca vi uma mulher fazer uma faxina com aquele cara, pastor Arnaldo. Ele esfregava as paredes. Eu não sabia que lá em casa era tão branca assim a cozinha. Todas as noites ele chorava, pastor, o cara, e dizia, pastor Vanessa falava, jovem, não faz isso não, chamava de jovem, não faz isso não. E ele dizia, é o mínimo que eu posso fazer a alguém que um dia me deu a mão. É o mínimo que eu posso te honrar. Sabe, a gente dava roupa para ele, irmão, a gente dava roupa para ele, chegava na rua e dava para alguém. Eu falava, mas não é possível, Senhor, está acabando com as minhas roupas. Sério, irmão, são homens que Deus traz, irmãos, para mostrar quem a gente é. Será que de verdade que nós vamos estar com as pessoas arriscando nossas vidas, entregando um propósito? Hoje, irmão, nós somos pastores de Uberlândia. Pode ser um dia, irmão, Deus fala, pastor Douglas Humberto, filhão, o tempo aqui acabou, cara. Seu tempo aqui acabou, e está na hora de ser lá para não sei na onde lá, e Deus falou que é você. Sabe o que eu vou falar, pastor São? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe, eu não estou preocupado, irmão, com uma estrutura, uma igreja bonita. Todo mundo quer, né, irmãos? Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado onde a Bíblia fala que onde 2 ou mais estiverem, o Senhor está. É muito bom, irmão, ter um louvor abençoado, ter músicos assim. Mas se tiver alguém, irmão, com um microfone dizendo, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo tu estás.
Viver contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Senhor, só não aparta de nós teu Espírito, Pai. Tira tudo de nós, Pai. Tira as coisas, tira os bens, tira até a saúde se precisar, mas não aparta de nós teu Espírito, Jesus. Não me faz um dia acordar de manhã e não sentir o Espírito Santo. Não me faz um dia acordar e dizer bom dia, Espírito Santo, e não escutar a sua voz. Não me faz um dia tomar um banho sem cantar. Não me faz um dia tomar banho sem chorar, Pai. Não me faz um dia sair de casa se o Senhor não falar comigo, Jesus. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Obrigado, Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor está aqui. Obrigado. Eu nunca entrei nessa casa e não senti sua presença. Desde o primeiro dia, há 12 anos atrás, onde nós fomos todo mundo, irmãos, na casa de recuperação, conferência do pastor Luiz Hermínio, me chama 30 cara de uma clínica. Quem pagou a van foi o Lino. Amém, irmãos? O Lino que ofertou. O Lino é meu amigo de infância, irmão. Desde 3, 4 anos de idade, 5 anos. O Lino deu uma oferta, levou os meninos da clínica. E a gente ia em todas as igrejas, irmãos. Mas aquele dia eu entrei lá, irmãos. E eu me lembro como se fosse hoje, das pessoas que estavam à porta. Muitas não se encontram mais no meio de nós. Mas eu vi, irmão, aquelas moças, aquelas pessoas chorando, irmãos. E tinha uma glória naquele lugar. E era uma glória que não estava no pastor Luiz, era uma glória que estava na casa de Deus. Eu não sou do Mevan por causa do pastor Luiz Hermínio. Meu pastor chama Douglas Rosa. Eu estou com ele se for Mevan, se não for Mevan. Não é me vangloriando, mas nós estamos juntos, cara. Nós estamos juntos até o fim, até que Jesus volte. Se ele me mandar embora da igreja, eu volto. Eu falo, não, você vai andar sem eu não. Não, Beto, não, você não vai, não vai. Faça igual Eliseu, irmão. É para você ficar, não fico. Não fico, vamos ver se eu fico. E até onde ele vai pregar, eu vou atrás, amém? Que existe mais 2 pessoas nesse texto. E aqui eu quero caminhar para o fim, não quero tomar muito tempo. Mas existem 2 homens nesse texto, e esses homens são Zadok e Abiatar. Esses homens, querido, eram sumos sacerdotes. Eram homens, querido, que se você parar para ver, eles têm uma semelhança muito grande, até um certo tempo. Abiatar, querido, é alguém que foi, por um tempo, muito leal a você. Muito leal. Te servia, era com você por muito tempo. Você era uma referência para ele. Porém, quando você não puder oferecer mais nada, ou o contrariar, ele vai te abandonar. Abiatar, querido, foi alguém que saiu com Davi, junto com Zadok, os sacerdotes, aqueles que levavam a arca da aliança. E Davi disse, eu não posso levar a presença de Deus. A presença de Deus está lá naquele lugar. Para mim, Davi já tinha o Espírito Santo, como o pastor Douglas diz. Eu acho que ele sabia que a presença estava dentro dele. Ele sabia e dizia, deixa a presença com as pessoas. Se o Senhor achar digno um dia de eu voltar, está tudo certo. E a gente pensa, irmãos, que a vida de Davi foi rápido, mas foram 12 anos, não foram 12 dias. A gente comete alguns erros e pensa que os líderes têm que pôr a gente de volta rapidinho no ministério. Sabe, peca, faz bobagem, irmãos, e acha que se amanhã estou lá, irmãos. Tem gente que sim, tem gente que não. Foi um processo a vida de Davi. Sabe, Abiatar, querido, ele vai caminhar durante muitos anos. Abiatar foi sacerdote com Saul, foi sacerdote com Davi e esteve no templo de Salomão. Não foi sacerdote diretamente. Salomão o poupou por um tempo. Abiatar, querido, é alguém que para mim, na antiga aliança, ele viveu a graça de Deus. Sabe, quando Davi come os pães da preposição, ele entra naquele lugar que o apóstolo Douglas ministrou aqui, ele come os pães, mas existia um homem chamado Doeg, que era amigo de Saul, vai contra Saul, e Doeg vai ali e mata 85 sacerdotes.
Abiatar foi o único que sobreviveu. Abiatar achou graça diante de Deus. Quantos de nós estamos aqui e se pararmos para pensar, irmãos, muitos dos que estavam com a gente não estão aqui mais. Deixa eu falar uma coisa, Deus não guardou a sua vida porque você era bonitinho. Ele guardou a sua vida por um propósito. Entenda nesses dias. Deus não olhou do céu e falou: fulano é mais bonito que fulano, então vou guardar esse e o outro. Não. Deus achou misericórdia em você. Abiatar, querido, viveu uma cena terrível. A gente às vezes, irmão, lê a Bíblia e não entende, não visualiza. Eu vou lá e volto. Eu imagino Abiatar num lugar, num dia que Doeg mata 85 sacerdotes. Sobra só ele vivo. Sabe, já existia uma palavra sobre Abiatar, que ele era da tribo de Levi, sobre ele, já tinha uma palavra que não estaria mais diante da presença de Deus. E até esse tempo, Deus achou graça nele. Mas no fim da vida de Davi, querido, Abiatar se junta com Adonias. Sabe para que Davi servia naquele tempo? Para mais nada. Davi já não era mais o homem da guerra, já não era mais o homem da adoração. Davi era um senhor numa cama, que mal falava, irmãos, mal se movimentava. E sabe para que Abiatar Davi servia aquele dia? Para mais nada. E quando ele viu um lugar dele se promover, que era ao lado de Adonias, ele mudou de lado. Será que se nós, querido, nossos dias, tivermos um lugar de nos promovermos, a gente acha que é promoção, que para Deus, irmão, o último é o primeiro. O humilhado que é exaltado. O que se humilha é exaltado, não é humilhado. O que se humilha que Deus exalta. Sabe, a Bíblia fala, irmão, se tiver duas capas de uma. O Evangelho é contrário a tudo aquilo que a sociedade ensina. A sociedade ensina que você pode, você é mais que vencedor. E a Bíblia fala que você é um miserável, pobre, cego e nu. Será, querido, que se um momento da sua vida você não tiver algo que possa se promover, esquecendo, irmãos, aqueles que te antecederam, aqueles que pagaram um preço por você, qual é a sua posição? Qual é o seu coração? Hoje a gente vê aqui, irmãos, o ministério de louvor, quantos músicos, irmãos. Thiago, Deus vai fazer algo grande, cara. Deus vai fazer algo grande. Deus vai te dar canções. Deus vai te dar canções, Thiago. Deixa eu te falar uma coisa, Thiago. Você não viveu nem um pingo do que Deus tem para a sua vida. Eu me lembro de quando você cantava as suas canções nessa igreja. Por isso nessa noite, cara, eu quero te pedir que o Espírito Santo comece a ministrar. Que Deus comece a te dar as canções. Em dias, Tiago, que a vida das pessoas é traduzir uma música em inglês para português, Deus vai te dar canções. Rodecanda na mache de canda labás. Espírito Santo, começa a visitar o Tiago de uma maneira que ele nunca te conheceu. Começa a falar com ele em sonhos. Começa a colocar as tuas palavras na boca dele. Tiago, tudo que você achava que vivia no mundo, Deus vai te entregar muito mais. Deus vai te levantar, cara. Deus vai te levantar. Recebe isso nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando as pessoas não mais servir pra gente, eu e o pastor Douglas vamos ficar velhos juntos. A gente é 2, 3 anos de diferença no máximo. Nós vamos envelhecer junto. E deixa eu te falar uma coisa, eu quero ficar um velho igual o Zé Rodrigues da MCM. Quero ficar um velhinho daquele lá, irmãos, falando de missão, morando numa chácara, impondo a mão nos meninos, mandando gente para outros países, mandando, profetizando, dando oferta, fazendo coisa. Não me para não, irmãos, me para eu morro. Eu não sei fazer nada a não ser Jesus. Eu não sirvo para nada, irmão. Tudo que eu tentei fazer deu errado. Com Jesus eu consigo. E como diz Daniel, se eu sair, se Jesus sair do jumentinho, acabou tudo. Eu sou só esse, nada mais que esse. Mas existe um outro homem, querido, nesse texto, que é Zadok. Como eu sou apaixonado por Zadok. Zadok fala, querido, de alguém submissa a Davi, do princípio da vida ao fim. Zadok fala de alguém, querido, fiel, não só a Davi, leal não só a Davi, mas leal às pessoas. Zadok, querido, fala de alguém que esperou o seu tempo. Zadok fala, querido, que ele foi fiel a Natã, ele foi fiel aos outros profetas. Zadok nunca quis se promover, mas em Zadok existia uma submissão a Deus e uma submissão às pessoas. Será que de verdade nós somos alguém como Zadok? A Bíblia, querido, você vai ver contar essas histórias. Ao lado de Davi ele esteve, ele voltou na Arca da Aliança, ele esteve com Uzai, ele submeteu aos profetas Natã e Benaia. Zadok, querido, fala de alguém
que nesses dias de uma santidade radical, sabe, que nós chamamos de religião, guardou a vida de muita gente. Sabe, hoje a gente vive um evangelho, irmãos, que tudo pode. Sabe, hoje nós procuramos na internet alguém que defenda nossos erros. Pastor Humberto, pode ou não pode? Não sei, pergunta o Espírito Santo, irmão. Pergunta o Espírito Santo. Pastor, é certo ou errado? Deixa eu te falar uma coisa, irmão, você tem dúvida, não é certo, acabou. Deixa eu te falar uma coisa, Zadok, querido, fala de alguém que deixou um legado geracional. Você vai ver, querido, dos filhos de Zadok. Você vai ver, querido, coloca para mim aqui 1 Reis 1:39. O prêmio, querido, de alguém. Sabe quem é? Os homens que vão separar a próxima geração não são todos. Por mais que a gente ore e fale, Deus está levantando uma próxima geração, mas os homens que vão ungir a próxima geração não são todos. São homens que vão guardar uma santidade radical. Olha o que a Bíblia fala em 1 Reis 1:39. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. E tocaram uma trombeta, e todo o povo de Israel disse: viva o rei Salomão. Está dizendo, querido, que Davi nos seus últimos dias, deitado numa cama, os homens estavam ali querendo que Adonias se tornasse rei, mas os conselheiros foram a Davi. E você vai ver, querido, que não estava só Zadok ali, estavam também Natã e Benaia. Esses profetas, queridos, reconheciam quem era Zadok, reconheciam a vida de renúncia, a vida de paixão, a vida de santidade. Eles sabiam toda a história desse homem. E você vai ver, querido, em Ezequiel 44:15, dizer sobre os filhos de Zadok. Sabe, o sacerdócio foi removido de Eli e foi colocado sobre os filhos de Zadok. Os filhos de Zadok serviram o templo até que Jerusalém foi sitiada. Será, querido, que de verdade nós somos os homens que vamos dar destino à próxima geração? Deixa eu te falar uma coisa, com um evangelho fraco não vai ser você. Não vai ser você. A sua geração pode padecer, sabia? A sua geração pode fraquejar, a sua geração pode se afastar da presença de Deus, porque você não decidiu viver uma vida santa, uma vida correta, uma vida de propósito, uma vida de honra. Sabe, irmãos, quantos vão embora para casa com o carro, falando mal do pastor da igreja, mas os filhos estão dentro do carro? Sabe o que você levanta? Uma geração rebelde na sua casa, porque os filhos escutam você desonrar seu pastor. Sabe o que eles fazem? Crescem desonrando seu pastor. Você começa a multiplicar nos seus filhos o espírito de Absalão, o espírito de Aitofel, e meninos que são santos, e meninos que renunciam à vida, e meninos que pagam o preço. Você atrapalha o que a igreja tem feito nos filhos. Você atrapalha, querido, um legado, querido, que começou com Natã mais a Rebeca, que hoje está sobre o Léo mais a Tati. Um legado, querido, que a igreja constrói sobre os jovens, profetiza. Quantos filhos têm morrido porque os pais não decidiram viver uma santidade radical? Deixa eu te falar uma coisa, existe um peso de responsabilidade muito grande nesses dias sobre nós. Sabe a diferença que eu vejo de Zadok, querido? Eu quero acabar aqui. Coloca para mim 2 Timóteo 2:11. E aqui eu quero terminar. Os homens que Deus vai levantar nesses dias, os homens que estão acima da lealdade. 2 Timóteo capítulo 11. Palavra fiel é estar que, se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Traz essas coisas à memória, ordena-nos diante do Senhor, que não tenhas contenda em palavras, para que nada aproveite, e senão para a perversão dos ouvintes. Deixa eu te falar uma coisa, a gente muito tempo falando nessa casa sobre lealdade. Irmão, eu nunca tive problema em ser leal às pessoas, nunca na minha vida. Todas as pessoas em circunstâncias boas, até em momentos errados da minha vida, as pessoas que eu andava com elas, eu era leal. Nunca tive problema em obedecer, nada, nunca tive, irmãos. Dentro do meu coração às vezes pode ver um desejo, um momento, né, de dizer por quê, mas eu sempre fui leal. Até que um dia, esse ano, em um culto em Uberlândia, eu orava com o pastor Douglas e Deus me deu uma palavra: não mais sobre leais,
mas sobre fiéis. Sabe quem são os homens fiéis? A Bíblia diz que mesmo que você é infiel, Deus continua fiel. Os homens como Zadok, levantados por esses dias, são os homens que mesmo que se esse cara errar, mesmo se esse cara for infiel a você, você continua fiel a ele e diz: eu estou com você, eu acredito em você, eu me submeto a você. Porque as pessoas, querido, que vão andar com você, que vão pastorear você, elas vão errar com você. Mas a Bíblia diz que mesmo você infiel, Deus continua fiel. Então eu quero te convidar aqui nessa noite, querido, se você tem problemas, se você, querido, tem andado às portas, se você é essa pessoa, querido, que fica às portas, que se levanta nesses dias, porque a Bíblia fala que quem se levanta contra um homem de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Eu quero te convidar, querido, a sair deste lugar. E se você, querido, é alguém que até aqui foi leal, mas diz: eu não quero ser mais leal, eu quero ser fiel, eu quero te convidar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você nessa noite.